Olá, boa noite! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Auto Live. Muito obrigado a você que toda quinta-feira está acompanhando os nossos episódios, tá? Toda quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, sempre ao vivo no nosso YouTube, o Auto Live. Você pode interagir com a gente, porque o programa é ao vivo, exibido sempre às quintas-feiras à noite, através do chat. Então comente aí de onde você está nos acompanhando. Se quiser fazer alguma pergunta, será sempre bem-vindo. O tema dessa semana são as novas marcas de modelos eletrificados que estão chegando no Brasil e também aqui em Maceió. Para a gente bater um papo muito legal sobre eletrificação e também sobre a carreira desses dois profissionais que eu recebo hoje aqui, a gente está aqui no nosso estúdio Maceió, no nosso podcast Auto Live, recebendo Chikuta, nosso amigo de longas datas. Exatamente. E também o nosso amigo Julinho Silveira. Eu não falei o nome completo do Chikuta, mas deixa eu dar uma boa noite. Tudo bem, Chikuta? Tudo boa bem? Boa noite, Edson. Boa noite, Julinho. Boa noite a todos. O nome completo é Verinaldo Chikuta, né, minha gente? Todo mundo só conhece como Chikuta. Seja bem-vindo, viu, Chikuta? Obrigado, Edson. Julinho Silveira também, o nosso parceiro também de longas datas. Bem-vindo, Julinho. Muito obrigado a todos. Boa noite, Chikuta. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o convite de todos vocês. Muito legal. A gente está falando hoje sobre carros eletrificados, né? Eu acho que o futuro já chegou, eu acho que é importante a gente ressaltar exatamente isso. Então, se há 10 anos atrás a gente falava de que, olha, em breve a gente vai ter carro que carrega na tomada e etc., parecia uma utopia. Hoje não, a gente consegue já não só ver isso no dia a dia, mas ter isso cada vez mais presente na nossa vida, né? Antes da gente entrar no assunto mesmo da semana, e eu quero que você participe também através do nosso chat, eu queria falar um pouquinho da carreira de vocês dois. Quem vai começar falando um pouquinho da carreira? Os mais velhos, é? E você é mais velho mesmo, Chikuta? Quase, muito perto. Muito pouco. Diferença mínima. Essa figura aí eu conheço. Como é que o Chikuta veio parar no segmento automotivo? Bem, Chikuta entrou pelo pós-venda, na verdade. O Julinho até pode complementar aí. A gente, em 1990, a gente começou trabalhando realmente em oficina, comecei com Volkswagen rapidamente, um período de estágio, 6 meses, depois eu fui logo para a Suzuki. Uhum. Aí a Suzuki foi uma escola fantástica. A Suzuki deu a oportunidade de a gente circular. A Suzuki naquele primeiro momento. No primeiro momento, né? 1990, 91, os carros chegando no Brasil, nacionalizando e vendo todas as particularidades do que o produto precisava rodar no Brasil, nacionalizar. E a gente teve uma experiência de ir para São Paulo naquele momento, ver toda a burocracia como era, para desembaraçar um carro. E aí foi onde a gente trafegou por todas as áreas, Edson. Na parte de pós-venda, na parte de vendas também, alguns detalhes, e documentação, a gente teve tudo como funcionava, né? Inclusive o processo de garantia, as regras do Brasil. E o nosso mercado se chamava Mercado E37, que é um mercado brasileiro com relação ao mapa global que as marcas faziam, e a gente tinha que fazer toda essa adequação do carro. Foi por onde começou. Posteriormente, aconteceu naturalmente a Honda, foi uma história boa. A Honda conhecia essa figura ilustre. Então vocês trabalharam juntos no mesmo grupo. Na Honda. Exato, na época de Honda. Mesmo grupo. Na época, quando eu entrei na Honda, o Julinho já estava na Cicosa veículo, Ford, né? Uhum. A grande Ford, o Júnior já estava na área comercial lá e fez a carreira dele, tá no grupo até hoje. Aí, posteriormente, eu fui para a Mitsubishi. Eu conheci você na época de Mitsubishi, né? Ainda exatamente. De Nagoya, né? Não, já era Cane. Nagoya era da época do Léo, né? Exatamente, o Léo Sampaio. Léo Sampaio, é verdade. Hoje é o nosso diretor lá do PSCom. Exatamente, a figura ilustre. E aí, quando você foi para lá, já era Cane. Já virou a Cane. Exatamente. Aí a gente tinha essa operação Maceió e Arapiraca, com o Mitsubishi aqui em Alagoas, e o grupo almejava um desejo de crescer para diversificar até ir para outras marcas. Aí aconteceu, alguns anos após, a gente fez a aquisição da Nissan, que era do Francisco Hollenberg, e posteriormente aconteceu a oportunidade da Volkswagen, uma antiga Mapel, que aconteceu a recuperação judicial da massa falida, e a gente oportunamente participou de um leilão e fez a aquisição da Mapel, que virou Viva Volkswagen. Hoje o grupo acho que consolidou o negócio em 2017, e a gente... Então estamos aí 6 anos. 6 anos de operação da Viva Volkswagen. Aí você passou Viva e agora voltou para a Cane. Aí, exatamente, quando começou a operar, eu saí da Mitsubishi, fui para a Viva Volkswagen, e posteriormente aconteceu agora em 2022, a gente voltar exatamente para a Cane Mitsubishi. Por quê? Porque o grupo começou a partir para a nova expansão do negócio. Em 2021 a gente sempre com o network dos amigos no mercado, a gente soube que vinha chegando
uns produtos diferenciados, Novos. o mercado brasileiro estava se abrindo novamente pós-pandemia e com o movimento da Ford, a gente sabe que toda a indústria automobilística global estava se movimentando, porque aquele período de 2020 foi diferente para a indústria e a gente ficou bem antenado com relação ao que estava acontecendo e oportunamente apareceu logo 2 marcas e 2 grandes marcas. Aí a gente vai continuar passando para vocês que quando a gente menos esperou, o futuro já estava na nossa mão, assim, o futuro chegou e a gente participou dele, tá aí. Muito legal. Então, então 30 anos? Mais de 30. 30 aninhos, tá fazendo 31. 31 anos de mercado, muito bem, uma história bonita. E o Julinho, eu conheço a história um pouquinho do pai, né? E aí foi seu pai que levou você para esse segmento, nosso querido Júlio Silveira, mandar um abraço para ele também. Vamos marcar para ele vir aqui. Eles têm história, não tem? Esse vai ter que ser um podcast só dele. Esse é uma referência. Como é que você começou no segmento? No meu caso, assim, meio que nasci numa concessionária, né? Papai já tem, batendo hoje, 55 anos de Cicosa. Eu estou completando agora em abril 29 anos de Cicosa. A minha história é parecida com a do Chicuta, com uma pequena diferença que ele tem um pouco mais de tempo de pós-venda e eu tenho um pouco mais de tempo de vendas. A minha experiência inicial na Cicosa foi em abril de 94. Eu entrei na oficina, recepcionista de oficina, abrindo OS, lá, aquelas coisinhas todas. Depois de uns 8 meses comecei a entrar na venda com usado, com sócio, e de 97 para cá na venda de veículos novos, na Cicosa Ford. Em 2002, o seu Galba me faz o convite para gerenciar a concessionária Peugeot, na época do grupo, né, que nós éramos vizinhos ali. Que era La Maison. Isso, La Maison Peugeot. E fiquei na La Maison de 2002 até 2008, foi quando apareceu a Hyundai também no grupo. E aí eu fui para a Hyundai e estou na Hyundai desde então. E agora está chegando a GWM na nossa vida também, para a gente ter um pouquinho mais de experiência, né? Já falei francês, já falei inglês, coreano, aprender a falar chinês agora, né? Exato. O difícil é saber ler chinês com aqueles, né? Exatamente. Aqueles símbolos ali, é complicado. Facilita, com o Google Tradutor hoje tudo está mais fácil. É verdade. Hoje está mais fácil, mas antigamente era mais complicado. Então você tem aí quase 30 anos também. Fazendo em abril agora 29. De mercado. 29 anos agora em abril completo. Passa rápido, viu, Edson? Passa rápido mesmo, né? E assim, essa evolução do mercado é que impressiona, né? A gente tava... Então, quando vocês entraram, até a forma de comercializar um carro era diferente. A gente fazer um adendo, tá, Edson? Eu acho que o Julinho também comercializou, a gente pegou o carro, vendendo um carro carburado, né, Julinho? Aí depois a gente pegou a transição do carburador eletrônico na época, depois partiu para a injeção eletrônica. Revolução total. O que está mais ou menos acontecendo? A gente está vivendo a segunda fase, eu considero, porque na primeira a gente conviveu de perto a mudança do carro que era convencional para o carro de injeção eletrônica. Então, todo o veículo era gerenciado por um software, também por uma unidade que controlava a injeção de combustível. Então, uma coisa revolucionária para o mercado. Muita gente também não acreditava e terminou hoje acontecendo naturalmente. Se você quiser um carro a carburado, você tem que procurar um carro de colecionador, né, Edson? É verdade. Então, assim, é uma evolução impressionante, né, do segmento em 3 décadas, né? Uma velocidade absurda. O que a gente percebe com o passar do tempo, Edson, é que, assim, o que antigamente, para você constatar essa evolução, demoraria 10 anos, 15 anos, hoje em dia, com 2, 3, já aconteceu. O passar do tempo o aumento da tecnologia faz com que as evoluções sejam cada vez mais rápidas. Então, a gente, para fazer essa transição do carburado para a injeção, demorou muito tempo, uma resistência muito grande, né? Exatamente. Muita gente dizia que não ia funcionar nunca, aquela coisa toda. Hoje em dia, a gente já vê uma receptividade à mudança muito maior e, com o aumento da tecnologia, uma comprovação de eficiência das novas tecnologias muito maior. A gente está partindo agora para os carros eletrificados, que já se você pensar há 5, 10 anos atrás, como você começou comentando, ninguém imaginava carregar um carro na tomada. Hoje se fala o quantos quilômetros você consegue dar de autonomia e já tem um segundo plano. O tempo dessa recarga também, né? Quanto tempo? Porque hoje todo mundo quer rápido. Tempo de recarga. Não é só carregar, carregar rápido. Qual a rápido. autonomia, o tamanho das baterias, os valores das baterias, que ainda é um mito muito grande para muita gente. E a gente tem, paralelo a isso, também a evolução da automação dos veículos, né? Cada dia que passa, você tem mais recursos tecnológicos, principalmente voltados para a segurança. Hoje o carro, para você bater um carro desse ou capotar, é quase que impossível, né? Você conseguir capotar um carro desse, você tem que querer muito capotar um carro. E os índices de segurança também, a automação com relação à segurança está cada vez maior. A gente vai chegar
no futuro não muito distante, para a gente fazer como filme, né? Endereço tal, o carro vai embora e você está conversando dentro do carro. E tudo que o Julinho está, só complementando o Julinho está falando, isso não é do marca A, marca B, da indústria, tá? É total, a gente pega de marca da própria, tradicionalmente a Ford, ele falando, você vai para o japonês, aí quando você vai para os alemães, todos os europeus, está todo mundo nessa área. E é a evolução da indústria mesmo. Uma revolução impressionante. Deixa eu abraçar quem está com a gente aqui, tem muita gente aqui conhecida, inclusive, abraçando vocês. Nosso presidente do Sincodiv, Luiz Pires, o seguinte... O Chicuta conheci na Suzuki, o Luiz Pires, que ele também, ele falou, inclusive, aqui, o início da carreira dele lá. Foi o primeiro meu chefe. Foi seu primeiro chefe, né? Aí ele disse o seguinte, Julinho, se quiser aprender chinês, fala comigo. Ele já tá com algumas fases à frente. Vou precisar de umas aulas ele já está com alguns estágios, né, no curso mais avançado. A Caoa Sherry foi um desbravador, baixou o mato. Na verdade, ele é desde o tempo de Sherry, onde era só chinês, né? Exatamente. Já abrasileirou também. Um abraço, presidente Luiz Pires, presidente do Sincodiv Alagoas. Nosso amigo Guilherme Barros também, boa noite, Edson, Chicuta, Julinho. Tá com a gente aqui o nosso amigo Ridávia Júnior também, o Riva, que é fã de 4x4. A gente já fez muitas coisas também com 4x4, algumas aventuras, inclusive da Mitsubishi com o Riva. Um abraço para o João Vitor Neves também com a gente. Um abraço para você, João. Obrigado pela audiência. Comentem aqui, né, aqui embaixo exatamente onde é que você está nos acompanhando ao vivo. O tema hoje são as novas marcas eletrificadas no mercado. Então, a gente contou agora um pouquinho da história de vocês, mas agora vamos entrar no assunto, no tema da semana. Eu já tive a oportunidade de dirigir os dois modelos, um de cada uma ainda. E me impressionou muito, a gente está falando da evolução, a questão do acabamento e do desempenho dos dois carros. Quando a gente testava um carro antigo, não vou nem há 10 anos atrás, porque não dava para testar, mas assim, há 3 anos atrás, quando a gente começou a testar esses carros, a gente tinha muita dificuldade, primeiro em relação à autonomia, né, que geralmente era muito pequena, e segundo em relação, quando você precisava e apertava o pé, o carro ainda não entregava tudo. Então, você sentia falta realmente do carro a combustão. Nos dois modelos, eu me impressionei com o desempenho. Então, a gente, só para explicar para quem está em casa, o Julinho, que é do Grupo Sicosa, o Grupo Sicosa está trazendo para Alagoas e Sergipe, né, a GWM, que é a Great Wall Motors, né, que é uma gigante também chinesa. Né? Gigante chinesa. E aí vocês estão trazendo modelos, eu tive a oportunidade de testar o Raval H6 lá num autódromo em São Paulo. O GT, né? O GT, a versão GT, tem a versão Premium, né? Premium. Que também impressiona. O desempenho eu não dirigi, mas pelo GT a gente conseguiu ter muita coisa legal. Então, eu vou começar com você, vamos dar espaço igual para as duas marcas, cada um vai poder fazer o seu comercial também, mas vamos contar um pouquinho da história. A GWM surgiu, vocês foram homologados há poucos meses, né? Mas assim, já está tudo encaminhado, né, Julinho? Isso. O projeto da GWM é a abertura agora no mês de abril de 50 concessionárias no Brasil. Certo. Todas vão abrir ao mesmo tempo, que também chega contempla a chegada dos veículos. Nós fomos nós representaremos a GWM em Alagoas e Sergipe. Certo. Então, abriremos a concessionária agora em abril. Os primeiros carros começaram a chegar agora. E eu queria esses primeiros são test drives? São os test drives, porque a gente iniciou uma pré-venda em parceria com o Mercado Livre. Então, tem alguns veículos que já foram comercializados no Brasil inteiro. E o primeiro passo agora é fazer a entrega desses primeiros veículos e começar, na verdade, a fazer a divulgação do produto. Convidar os clientes a fazer os test drives, o cliente conhecer. O que é importante também falar nesse mercado de eletrificados, Edson, que eu acho que a gente tem que dar uma pontuada nisso aí. Certo. Dentro desse mercado, existem diferentes tipos de eletrificação. Você tem os híbridos leves, você tem os híbridos autorrecarregáveis e você tem os híbridos plug-ins. Porque o cliente que não ainda se atentou um pouco para esse mercado acha que todos os híbridos são iguais. Todos são iguais e não é bem assim. Tudo a carregar na tomada e não é assim, né? Uma das coisas que a gente vem estudando, essas duas marcas que nós estamos aqui representando, ela já vem com a proposta que eu diria que é um passo além do que já existe no Brasil hoje. Por exemplo, nenhuma das duas tem híbrido leve. Não. A gente não tem aquele híbrido com motorzinho só para dar o arranque. Os nossos híbridos já são híbridos mesmo ou plug-ins. E futuramente teremos também opções 100% elétricas. Faz parte do portfólio. Já está, no caso, no nível acima do eletrificado. Isso, porque exatamente. Se você tiver o leve, você já pode ser considerado eletrificado. Com certeza, com certeza. E a gente tem algumas marcas que já estão apostando nisso, nem há tanto tempo assim, mas são modelos que, de certa forma, têm um pouquinho de melhora em relação
autonomia. Não seria nem autonomia, seria consumo, né? Consumo, Isso. O leve, o foco dele é só diminuir um pouquinho o consumo da combustão, porque da ajuda combustão. no É um arranque, auxílio, né? É um exatamente. auxílio. O motor a combustão continua sendo o principal motor do veículo. Uhum. Falando um pouquinho de Great Wall, a gente tem como princípio justamente o contrário. Certo. A nossa priorização sempre é o motor elétrico. Então, a gente vai ter duas combinações de motores. Como você falou, temos o Premium. O Premium tem duas versões. Inicialmente, o Raval H6 chega com o Premium HEV, que é o plug-in. Que é o híbrido auto-recarregável. Uhum. Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão, que combinados 243 cavalos de potência. No que a gente fala de eletrificados, a potência é importante, mas não é o que mais impressiona ao dirigir. Sim. É o torque que faz a grande diferença da dirigibilidade desses veículos. Esse carro, por exemplo, já tem 53 kg de torque, o que para quem não vivenciou é mais do que muito motor diesel que todo mundo Muita diz. picape, gente. Muita picape diesel. É um torque muito grande. Essa equalização é incrível, né? Incrível. E a segunda versão do Premium, que já é o PHEV, que é o híbrido plug-in. Por que plug-in? Porque é aquele que você liga na tomada. Você pode carregar as baterias numa tomada. Você pode colocar uma tomada na sua residência ou na sua empresa, ou até mesmo com a tomada normal de 20 amperes. Basta ter aquela tomadinha diferente. Você também pode carregar, vai diferenciar só o tempo de carregamento. No nosso Premium, a exemplo do GT, aí ele já se iguala na questão de motorização, nós vamos ter 2 motores elétricos e um motor a combustão. Combinados já são 393 cavalos de potência com 77 quilos de torque. Então você sai de 50 e vai para 70. Que foi o que você Que foi o que eu testei na pista, testou o GT. impressionante. A gente está falando de um SUV, gente, de um carro de um porte grande, de 4,70 Que metros tem um de peso comprimento. maior do que um esportivo, um sedã esportivo que é mais Exatamente. baixinho, menor, né? E que faz de 0 a 100 em 4,8 segundos, que é desempenho de carro esportivo. Então, a eletrificação traz para a dirigibilidade nossa no dia a dia esse conforto de ter um carro com um torque muito grande. Isso vai te dar uma melhora de consumo de combustível e, consequentemente, uma melhora ambiental muito grande. Que a GWM também tem essa proposta de vir para o Brasil, porque foi escolhido o Brasil, que vai ser nossa base para toda a América Latina. Porque aqui a gente tem uma enorme quantidade de energias renováveis. Então, a gente aqui tem um mercado para explorar, para melhorar o nosso meio ambiente muito grande. E a eletrificação entra para auxiliar nisso. Não só diminuir o consumo de combustível, mas principalmente para melhorar a qualidade do nosso ar. Interessante. Esse assunto eu acho que a gente vai voltar daqui a pouquinho. Eu acho que é interessante a gente abordar essa questão se nós, como consumidores, deveríamos estar, mas não estamos tão preocupados ainda em relação a isso, a questão do meio ambiente, que deveria ser o principal fator, né? Mas infelizmente hoje não é. Hoje é a questão da economia, né? É a questão de não gastar gasolina porque está mais cara e apostar realmente nos eletrificados. Quando você pensa, por exemplo, num carro com praticamente 400 cavalos de potência, que você vai abastecer um tanque de 50 litros, vai gastar seus R$270, e você vai ter uma autonomia de 1.000 quilômetros, é meio que inimaginável, né? Mas é a realidade, é o que acontece hoje já. Muito legal. Agora vamos falar da BYD, né? BYD. Build Your Dreams, é isso? A frase completa? Exatamente. BYD surgiu, chegou ao grupo JRC já há quanto tempo? Quanto é que vocês já foram homologados também? Dia 18 de dezembro. Então, de 2022. Pouco mais de 3 meses. Exatamente, 4 meses. O posicionamento da BYD é um pouco diferente da Great Wall, como o Júlio falou aí. A gente está hoje com 4 produtos. Certo. A gente já está com a operação de um stand dentro do shopping. Vocês já estão vendendo fisicamente, né? Exatamente. O Julinho falou que começou a venda online. A nomeação da BYD começou um pouquinho antes, começou mais ou menos em junho de 2022, começou pelo Sudeste, aí depois partiu para o Norte, Nordeste, naturalmente, Sul também. Aí o que acontece? A gente está com 55 concessionários já em operação e até o final do ano 130 concessionários já inaugurados ou em pré-inaugurado ou com stand de shopping. Já tem nomeado 130 concessionários. Então, o grande público, o pessoal que está nos ouvindo aí, vendo, vão perceber que essas duas marcas elas vão chegar forte. Elas perceberam espaço, eles estão na vanguarda com relação à tecnologia
que eles, com a indústria, as marcas tradicionais estavam ainda pensando em trazer o Brasil, eles foram bem mais ousados, tá? Para você ter uma ideia, na apresentação dos nossos produtos, e o público quiser conhecer, nós estamos hoje com 4 produtos. Começamos, o primeiro carro que a gente trouxe foi um sedã chamado Ram, um sedã que tem 69 kgf de torque, ele tem uma autonomia em média de 517 km, é um carro bem interessante, super completo, versão única, como eles trazem. Posteriormente, alguns meses após, eles trouxeram já o TAN, que é um SUV 4x4, com uma configuração de potência muito parecida, os 7 lugares, todas as unidades que eu falei é 100% elétrico. Aí, posteriormente, eles trouxeram um híbrido, que é muito parecido com os híbridos comuns, só que elas só trabalham na configuração plug-in já. Por quê? Com a interpretação da marca. Ela não quer mais o híbrido regenerativo, que tem algumas marcas que estão aqui no país. Que estão ainda apostando nesse segmento. Nesse tipo. Para você entender, o plug-in vai sempre nessa configuração de você colocar abaixo do seu carro 50 litros, rodar com autonomia no nosso lá, 1.150 km, beirando os 1.000 km, dependendo da região como o Julinho comentou. E dependendo do motorista. Do motorista também, né? do pé do motorista, exatamente. Porque se o motorista quiser acelerar muito mesmo, vai diminuir cair, um pouquinho essa média, 700, né? 800, exatamente. Lembrando que quando a gente fala de consumo, a forma de você guiar é diferente. Altera, né? Altera bastante. Não é uma receita de bolo. Mas, pelo cálculo matemático pela estimativa do fabricante, ele pode chegar até 1.150 km. Mas, combinado a potência junto, 236 cavalos. É bem interessante. E nós temos um outro quarto produto, que é o Yuan, que é lindo, que é 100% elétrico, com autonomia de 470 km, um carro de 35 kgf de torque, muito, muito, muito interessante mesmo. Esse carro, 5 lugares e com design totalmente inovador. Os carros estão com uma tela enorme, todo o controle que a gente está habituado de ver no painel, nos carros nossos brasileiros que estão aqui, eles levaram tudo para a tela, no touchscreen. Então é uma configuração, algo bem interessante que o público vai gostar e vieram com 5 anos de garantia do carro, 8 anos da bateria e abrir um adendo aqui com relação à bateria para desmistificar mesmo. A bateria desses carros, gente, ela aceita manutenção, não é uma bateria como o celular, deu pane. Ainda tem, eu acho, muito essa questão do mito. Dizer, você vai pegar um carro elétrico, a bateria, daqui a pouco o preço da bateria vai ser mais caro que o preço do carro, e isso talvez fosse há 10 anos atrás, quando você tinha poucos produtos e era uma outra tecnologia. Olha, né? E para você ter uma ideia, eu não vou especificamente me prender a BYD, mas marcas como a Audi mesmo, a própria Great Wall, elas têm baterias que você hoje vai fazer uma manutenção, você vai lá, coloca o laptop e tem os módulos, não é isso? Identifica o módulo que está identificado, você vai lá, tira aquele módulo e faz a aplicação normalmente e vida que segue, pronto. Eu fiz uma vez a matéria sobre da Nissan. A Nissan tem o Leaf. Isso. E aí a gente fez uma viagem, e eles explicaram lá, inclusive as concessionárias que fazem, né, que tem a parte de manutenção, porque também é outra, eu queria até entrar nesse assunto também, sim. Porque é um outro preparo. Não é o mecânico tradicional que está acostumado a mexer no motor a combustão que vai mexer nesses motores elétricos, né? É por aí. Mas aí eles explicaram lá e eles mostraram inclusive os módulos da bateria. Olha, nessa bateria aqui, por exemplo, esse módulo deu problema, a gente vai trocar só esse módulo aqui. Claro que o custo não vai ser, você vai precisar trocar a bateria completa. Então, acho que é um mito que ficou para trás. E uma particularidade, eu já tive o prazer de ver uma bateria aberta, ela é a seco, você manipula, lógico, quando a gente vai entrar no detalhe da particularidade de você desabilitar todos os recursos que tem lá dela, você pode manipular com ela tranquilamente, você tira o componente dela, aplica a outra no lugar, fecha, faz a reprogramação e está pronto para uso novamente, entendeu? Legal. Os produtos realmente são incríveis. Mas aí eu queria fazer uma provocação para vocês. Vamos lá. O brasileiro já está pronto para ter um carro elétrico? Essa situação que você comentou com relação... A gente vai ser um trabalho feito a 4 mãos. Tanto das montadoras, certo, como do público, que vai começar a se habituar. Os produtos estão vindo já com os carregadores deles próprios, você colocar na sua casa. Certo. Isso já vai facilitar bastante. E, naturalmente, a expansão da rede de carregamento. Entendeu? Isso vai acontecer, já está acontecendo, na verdade. O pessoal em hotelaria já está aplicando. Você vê todos os shoppings aqui na nossa capital já tem. Aí, naturalmente, aqui uns dias em Arapiraca vai ter. E você está indo daqui para Recife, tem ponto de carregamento. E, na dúvida, assim, a pessoa que faz um grande deslocamento vai para o híbrido plug-in.
Aí isso aí, porque você então, vai para na sua Fortaleza opinião, e volta. o plug-in hoje é o melhor caminho da eletrificação para o Brasil. O Brasil é este aí. Inclusive, eu considero que as marcas chinesas chegando vai estar bem na vanguarda com relação a isso. Eles pularam o híbrido regenerativo e vamos logo para o plug-in que é o mais avançado. E que a pessoa quer... Tem uma autonomia de segurança rodando aqui, vai daqui para Recife, percurso médio, uso urbano, 100% elétrico. Porque, gente, o custo de manutenção, a gente vai entrar nessa parte de manutenção, vou fazer questão de... É absurdo, é colossal. Diferente. É menos 8 mil itens no carro, a menos. E você, Julinho, tá pronto? O brasileiro pode ter um carro elétrico hoje? Eu não estou nem entrando no valor do carro, não vou nem entrar nisso aí. Mas assim, comenta sobre em relação à tecnologia e a questão dos pontos de recarga, você pode me garantir que eu posso ter um carro elétrico e não vou ficar na rua? Edson, eu compartilho da ideia do Chicuto. Eu acho que a solução ideal seria o híbrido plug-in. Eu acredito, inclusive, a própria Great Wall ela vai investir muito nisso aí. Vai ter carro 100% elétrico? Vai. Mas no médio e longo prazo. A princípio, eu acho que o foco das operações das duas marcas no caso são da Great os Wall, da Great Wall é o mais no plug-in. Você vai ser quantos por cento a BYD? 80% eletrificado. 80-20. Então você vai ter algumas opções híbridas isso, também. Exatamente. Eu vou falar posteriormente que a gente está trazendo, acho que maio a agosto, mais 2 produtos para fazer um portfólio de 6 produtos. Os 2 que estão chegando é 100% elétrico. E, gente, o que está chegando um carro aí na faixa de R$190 mil é o Duff, que é o golfinho. É uma analogia que eu faço sempre um pouquinho maior do que do HB20, do tamanho do Honda Fit, com autonomia de 420 km, uso urbano. Esse é um carro bem interessante. Vai vir mais coisas. Daqui a pouco a gente tem carro aí de 90 a 120 mil, 100% elétrico, uso urbano. Eu acho que a gente pode falar também essa questão do preço, mas... Se possível, pois não, Júlio, fica à vontade. Só para não perder o foco com relação à questão das baterias. Tá. Eu gosto muito de pensar da seguinte maneira. Vamos pensar em telefone celular há 5 anos atrás. Quanto durava a bateria no telefone? É verdade. Não é? Se você pensar 5 anos atrás... E qual a grossura do telefone? Há 5 anos atrás. Exatamente. Porque hoje a gente está com telefones mais finos. O tempo de duração da bateria... a capinha para ele ficar mais fino ainda. O telefone hoje tem muito mais recursos do que há 5 anos atrás e a bateria dura praticamente o dobro do tempo e custa menos. Exatamente. Essa evolução vai acontecer também nas baterias dos veículos. Então a gente dá garantia, eu acho que esse padrão de 8 anos de garantia da bateria, acho que são todas. Então, se você pensar daqui a 5 anos com a aceleração de evolução dessa tecnologia, a gente pode estar falando, se preocupando com o custo de bateria hoje, que daqui a 5 anos ela vai custar metade do preço, com o dobro de autonomia. Porque você não vai trocar agora a bateria, você não precisa nem trocar ela. Ela vai estar num período de garantia, pode ser substituída por uma solução muito melhor. Então, esses 8 anos, para você começar a gastar, pode virar 20 facilmente. E entendeu? Isso que o Julinho está falando vai afetar diretamente o custo do produto. Exatamente. A escala aumentando naturalmente, a tecnologia, as baterias mais leves, de fácil aplicação do veículo, automaticamente o custo do veículo vai cair bastante. Vai ficar bem, porque é o seguinte, eu já vi até um comentário da própria BYD, um estudo que eles fizeram, que é o seguinte, eles vão ficar na questão do híbrido plug-in e posteriormente o elétrico, mas tende, porque é o seguinte, no híbrido plug-in você tem o carro a combustão, com câmbio, com todo o sistema lá, mais o motor elétrico e a bateria. E se o custo de produção é alto. Quando realmente a escala da bateria começar a ficar em alta escala, de produção, o custo cair, então o carro elétrico naturalmente vai ficar bem mais barato que o plug-in. Porque hoje está mais ou menos ao contrário, está mais ou menos 20% a 30% mais caro um pouco ainda do elétrico. O 100% elétrico ainda é mais caro, né? E aí a gente vai para outra pergunta que eu acho que é muito importante a gente fazer. No Brasil, a gente já viu marcas chegarem, oferecerem muita coisa e irem embora. E aí, como é que o brasileiro que está conhecendo agora, vai começar a conhecer mais, tanto a GWM como a BYD, pode confiar de que essas marcas não vão ser aquelas marcas de verão, ou seja, chega, passa um verão e vai embora? Deixa eu fazer uma... Eles fazem até essa analogia. Observa aqui em Alagoas por onde eles entraram. Especificamente, eles querem pegar grupos que já tem consolidar 2, 3 marcas, porque é o seguinte, você está comprando, digamos, um BYD do grupo JRCA, que tem uma Volkswagen, tem uma Mitsubishi, tem uma Nissan, já está aqui há um bom tempo consolidado, a estrutura física está bem estabelecida, aí pega
um ou outro grupo que está há mais de 70 anos aqui em Alagoas, que tem uma história, tem um nome, tem uma consolidação, teve várias marcas. Então, naturalmente, isso era um pré-requisito para você estar na candidatura. O Julinho acompanhou isso de perto, que a gente observou. E isso não foi um fenômeno de Alagoas, foi um fenômeno do Brasil. Se você observar, se você entrar no site dessas duas marcas, quando você olhar os grupos que estão, são super grupos tradicionais. Esse é um primeiro ponto para a gente acreditar nos dois projetos. Complementando, a gente, quando a gente entrou no negócio, viu, elas começaram assim, tipo, gente, vamos entrar com produção nacional, nós temos espaço, nós temos unidades e fábricas vazias, paradas, e a gente começa comercializando. O meu vizinho aqui da esquerda tem uma história para contar com relação a isso, e eu vou falar exatamente que agora, esse final de semana, deve estar sendo assinado o contrato de compra da fábrica de Camaçari, a antiga fábrica da Ford. Da Bahia. Isso vai se tornar público, a imprensa já está divulgando alguma coisa, e o governador do estado da Bahia está na China, com uma rede inteira, com uma boa parte do grupo está lá, para exatamente consolidar isso aí, para produzir. Então podemos confiar na BID? Yes, veio para ficar. Ela, na verdade, ela já está aqui no Brasil. Você tem que responder em chinês. Não exagera. Ainda não aprendi essa parte não. De aula do Luiz. Exatamente, do Luiz Pires. Pega essa parte com o Lula. Eu ainda não tive aula com ele, então eu vou falar em português. E você, Julinho? A gente pode confiar, por exemplo, essa questão da escolha dos grupos também aconteceu com a GWM, né? Com certeza. A escolha, a gente brinca dentro da GWM assim, que os grupos foram escolhidos a dedo. Entendeu? Não era só ter dinheiro e querer abrir. Não, tinha que ter uma história. Deixa eu dar só uma dentro. Você vai fazer um tempinho aqui, você está querendo ficar com todo o tempo. Exatamente. Era concorridíssimo, Edson. Assim, tipo assim, o Júnior era tipo assim, uma vaga para 5, 6, 7. A concorrência estava maior que medicina. Yes. Em média, 5 grupos por estado. Mais ou menos. Então, em alguns estados do Sudeste, maiores quantidades de grupo, né? E a escolha também foi assim, também por grupo. Foi feita. A GWM só mudou um pouquinho a cronologia da coisa. A GWM já, em vez de privilegiar uma região ou outra, preferiu nomear e abrir todos no Brasil ao mesmo tempo. Certo. E, na verdade, nós já temos a nossa fábrica no Brasil. Então, a GWM primeiro comprou uma unidade parada. Era a fábrica da Mercedes. Que era a fábrica da Mercedes, lá no interior de São Paulo, em Iracemápolis. Essa já foi comprada, já está lá e está sendo reformada. Então, no segundo semestre do ano que vem, já teremos produtos GWM. Vai ter linha de produção brasileira. Brasil. O nosso projeto é que nos próximos 3 anos, a nossa história se inicia com o Haval agora no mês de abril. Na verdade, o projeto mesmo é iniciar em maio, mas está um pouquinho antecipado. Nós vamos lançar nos próximos 3 anos 10 produtos diferentes. Sempre SUVs, vamos ter também caminhonetes, cabine duplas híbridas, vamos entrar nesse mercado. E o mercado dos carros menores, sedã, não teremos, pelo menos a princípio existe lá fora. A princípio mas não vem para o Brasil. Intenção de trazer para o Brasil. Vamos ter opções de picape e também da nossa linha de Jeep. Porque a GWM, ela é exemplo de outras montadoras, GWM é a matriz. Dentro da GWM nós temos submarcas. Então, o Haval, que é o primeiro carro que está chegando agora, é a nossa submarca de SUVs urbanos. Então, o nosso Haval H6 é o primeiro que vem, depois pode vir um H4, pode vir um H8 e tem outras opções. SUV sempre vai ser sempre Haval. E nós temos a linha da picape, que é a Power, que vai chegar agora no ano que vem. Ano que vem nós já temos 2 lançamentos programados. Ela chega híbrida ou chega? Chega híbrida. A gente só vai ter... Você não vai ter modelos a combustão. A intenção para o Brasil é a BID também não vai ter modelos a combustão. Existe lá fora em alguns lugares. Mas não vem para o Brasil. Diesel, mas no Brasil nós só teremos a unidade híbrida. Eles não vêm à toa. Certo. A GWM já está no Brasil estudando o nosso mercado há 5 anos. Então podemos confiar também na GWM. Só para você ter uma curiosidade, essa configuração que você testou no GT de 2 motores elétricos e motor a combustão, ela simplesmente não existia no mundo. Ela foi feita para o Brasil. Testou, aprovou, hoje já essa tecnologia está sendo exportada para outros países. Então eles estão há 5 anos estudando o nosso mercado, desenvolvendo produtos para fazer produtos com o gosto e a cara do povo brasileiro. Essa é a ideia. Uma coisa que eu acho muito interessante nas marcas é que a gente vai mudar um pouquinho o mercado com relação a itens opcionais. Isso. Não tem muito item opcional. Então, o Haval, você tem 3 versões que basicamente você escolhe unidade motora e aparência externa, porque o GT nada mais é do que um Premium PHEV, mesma mecânica,
com a roupagem esportiva. Mais esportivo. Então, para aquele cliente que gosta de mais esportividade, na aparência, ele é mais arrojado. Para quem não Mas vai gosta, ter que é um carro pacote mais de tecnologia, familiar, pacote adicional, pacote, não vai ter esse monte de pacote, não. Não temos isso. Então, o que você tem no carro inicial da gente, que custa hoje R$209 mil, é exatamente a mesma quantidade no carro que custa R$269 mil. A mudança é só a unidade motora. Entendi. Entendeu? Então, isso para o consumidor é muito mais fácil de você entender. Com relação à segurança na marca, ninguém vai investir 10 bilhões de reais em 5 anos se não quiser ficar. Né? Eu acho que ninguém é louco. A GWM tem um projeto de investimento de 10 bilhões de reais em 5 anos no Brasil. Muita gente compara, e não dá para comparar, porque são questões diferentes. A chegada da outra China, que agora até fugiu até o nome. Qual? Da nossa? Não. Chinesa? Se ele não lembra, é porque não marcou. Não, Jack Moto, mas Jack Moto. Não, porque aí o consumidor ficou... Mas porque a Jaque inaugurou loja em todo o Brasil, pegou o Faustão, fez o comercial todo domingo. Deixa eu fazer um adendo. Não, eu estou dizendo assim, do lado do consumidor. Eu entendo o que aconteceu lá, mas assim, o consumidor precisa entender. De 2010 até 2016, nós tivemos mais ou menos 9 marcas chinesas aqui. Quem vai falar de Lifan, vamos ter... Aí teve a Jack Moto mesmo, mas todas elas, uma particularidade muito interessante, todas elas vieram através de empresários brasileiros que foram até a China e se tornaram importador. Entendi. Mas especificamente essas duas marcas, elas vieram. Elas chegam. Exatamente. Por exemplo, a nossa operação, a Operação Brasil. Que já configura completamente uma situação totalmente diferente. Para você ter uma ideia, a operação que nós chamamos da China hoje grande, bem interessante, que é a Shell através da Caoa. Ela é um importador. Não é a Shell, é realmente fábrica aqui, entendeu? A diferença das duas marcas aí, porque ela resolveu a operação mundo, ampliou, veio para a América do Sul. Quando a gente fala Brasil, é Brasil via América do Sul toda. A gente está aqui com as... No caso, o Brasil está sendo a porta de entrada das duas marcas para o mercado sul-americano. Então, assim, não são novas Jaques, né? Inclusive, a Jaque até voltou agora com só elétrico, mas assim, não ficou muito queimada em relação ao que aconteceu. Volume baixíssimo. Para você ter uma ideia, nas nossas marcas, a gente está pensando, falando em 2024, 2025, a gente está, no caso da gente... A gente está falando já em 2025 para 80 mil carros. É muito carro para quem não tinha expressão nenhuma, que tem uma participação nada, zero. Até um dia desse nem aparecia nos números de emplacamento. Aí pronto, do meu vizinho aqui da concorrente está falando de 120 mil. Isso. 120 mil é tamanho de Volkswagen, de GM, de Stellantis, que é Fiat. Então é um número que... são números ousados. O grande público brasileiro, daqui a pouco, essa cortina dessas montadoras vão baixar, eles vão perceber que todo mundo vai ver esse carro na rua de uma forma muito forte e eles estão vindo com braço de suporte, de assistência, toda a estrutura é muito forte. Você vê como é diferente. Se a gente pensar, por exemplo, você está lá na China, você produz um produto qualquer, você está lá na China, bate na tua porta um empresário brasileiro e diz, rapaz, eu quero vender teu produto lá no Brasil. Tem um lote aqui de 500 mil interruptores aqui, pode levar, você vende lá. Outra coisa é você, peraí, eu vou para aquele país, eu vou montar uma fábrica lá, eu quero vender 2 milhões de interruptores. Qual é o produto que vai agradar aquele mercado? Aí você começa a estudar qual é a cor do interruptor que o público gosta, como é que o clique que ele tenha, qual é o tamanho, qual é tudo. É totalmente diferente. Totalmente diferente, E é essa a pegada das marcas agora, principalmente da GWM. Você, quando pensa em representar, escolher um país, representar a sua montadora, você está indo para lá. Não é Edson, qualquer um que complementando o que o Júnior está falando, as cifras assustam. A gente tem uma vivência com montadora, a gente sabe, aí, especificamente no meu caso, a Volkswagen, ela vai anunciar uma reforma, tudo, vai investir... Uma nova linha de produção. Uma linha nova de produção, 1 bi.2, ela foi, por exemplo, recentemente a Volkswagen reformando a linha de reais. Aí, como o Juninho falou, quando ele fala em 10 bi. Aí, no meu caso, específico, quando eu sentei com o pessoal na reunião, até 2026, 3 bi. Aí tá certo, quando não é dólar, tá, gente? Aí ele fala assim, aí você transforma, dá... Você multiplica por 5. São números bem expressivos, viu, gente? Bem expressivos. Quando você participa do primeiro fórum, no nosso caso, eles já estão desde dezembro. A gente foi nomeado agora há pouco tempo e na verdade, tudo está acontecendo de fevereiro para cá. Estão acontecendo algumas transmissões, fevereiro vamos lá. Em fevereiro nós somos para o autódromo lá de Falar um pouquinho de pós-venda. Vamos entrar nesse assunto de pós-venda. Isso aí é outra coisa que dá muita segurança. Por exemplo, no nosso caso, vamos começar a vender carro na pré-venda. Começou a vender carro. O container primeiro que chegou não foi dos carros. Chegaram os primeiros 2 containers de peça de reposição.
Você vê qual é a preocupação da montadora. Mesmo os carros já sendo comercializados, os primeiros contêineres que chegaram ao Brasil foram contêineres de peça de reposição. Até porque não dá para o cliente ficar esperando, né? Exatamente. A proposta de quem comprou esses primeiros carros na pré-venda, por exemplo, ele não vai pagar as 2 primeiras manutenções, de 12 de 24 mil quilômetros. Ele vai ter uma oficina remota, independente do lugar que você esteja no Brasil. Seu carro quebrou, você não precisa nem levar na concessionária. Liga, a gente vai mandar uma oficina remota para você. Eu quero receber meu veículo, comprei na pré-venda, quero receber meu veículo em casa, não quero ir na concessionária receber. Vai ser entregue na sua residência. Uma revolução, né? Até toda mesmo na entrega, nessa experiência de ter o carro. É toda uma estrutura de pós-venda montada que você... Poxa, porque ninguém pensou nisso antes? Os caras estão estudando aqui há muito tempo. Eles vêm para revolucionar o nosso mercado. A gente está falando aqui da nova era de comercialização de veículos. Não só o veículo em si, mas a forma de comercializar esse veículo. O Chico está falando uma coisa muito interessante. Se fala em 100, 120 mil unidades daqui a 3 anos... Gente, a gente não trabalha no mercado de carro popular. Exatamente. Na GWM nós temos carros mais baratos, custa R$209 mil. Quer dizer, o número que eles estão querendo atingir é um número muito ambicioso. E quando a gente fala de 120 mil é porque a gente está usando o Brasil e vai exportar para os países da América do Sul e da América Latina. Também. Mas 80%, 90% da produção vai ser comercializada aqui. Entendeu? Então, se você não fizer um trabalho muito bem feito, principalmente no início, você não consegue expandir. O primeiro momento é a consolidação, né? Exatamente. Da marca, da confiança com o cliente. Eu me surpreendi, até comentei com você alguma vez num bate-papo formal, é que a cada contato que você tem com eles, você se surpreende positivamente cada vez mais. Você olha assim, os caras prometeram isso. Vamos ver. Primeira reunião que a gente teve com os dealers lá, no bate-papo informal, né? Depois da plenária, aquele cafezinho ali, aí um olha para o outro, tem outros que também tem concessionário Hyundai, a gente acaba se juntando, que se conhece outras datas. E aí? Aí um olhou para mim e fez, rapaz, se eles cumprirem 50%, já é o melhor negócio do mundo. Aí, imagina cumprindo mais. 30 dias depois a gente volta, tá tudo antecipado, já estão falando em 12 modelos ao invés de 10, porque já tem 2 modelos. E o mais interessante é, quais são os modelos? A gente não pode dizer porque esses modelos não rodam. A gente está desenvolvendo modelo para o Brasil. A gente está fazendo coisa que o brasileiro gosta de usar. Não é trazer nada que já roda lá fora. Tentar enfiar de goela abaixo. Maquiadazinha aqui, mas já é isso aqui e vamos embora que a gente já faz. Não. Mas o brasileiro gosta disso, a gente vai fazer isso. Eu acho que é uma proposta muito interessante, né? E talvez é um caminho que as montadoras tradicionais não têm, ou não quiseram, né, seguir, ou não pensaram, não estudaram, né, para seguir. Mas aí eu queria entrar nessa questão do pós-venda, né? Ainda há muito preconceito, eu acho que muita dúvida em relação, por exemplo, como é que vai ser a manutenção do meu carro elétrico, eletrificado, no caso a combustão, o híbrido, né, no caso. Vai ser mais caro, vai ser mais barato. Muita gente fala que a concessionária não vai mais ganhar dinheiro na revisão, né? No caso do carro elétrico, não tem que fazer? Não tem que trocar. Tem óleo Como é trocar, que é? Né? Não vai ter óleo para trocar, para aumentar lá os 3 litros de óleo? Eu vou dar um adendozinho nessa parte. Vamos entrar em pós-venda. Bora. Para você ter uma ideia, a monetização do negócio, ele muda da parte de vendas, que vai complementando pós-venda. Por exemplo, o nosso produto lá é super completo. Não tem o que ofertar para o cliente, mas tem sim. Tipo, o que é que você oferta à companhia? Pessoal, você vai ofertar para o cliente uma reprogramação, se o cara quer uma potência maior. Então, você vai comprando pacotes, isso que vai automaticamente... Você vai aplicando no seu carro uma configuração de um painel diferente. Então, todos esses componentezinhos são os acessórios hoje da nova tecnologia, que eu sou da época de vender vidro elétrico, roda de liga leve e tudo. Garantia estendida. Garantia estendida. Multimídia. Tinha o cliente que pedia, não dá para conseguir um multimídia, não? Um tapetezinho, exatamente. Não dá para conseguir. Aí o cara hoje tem uma tela de quase 17 polegadas na frente dele, que ele pode comprar. Sonzinho, na época do sonzinho, né? Isso. Aí, hoje, como todo mundo tem um smartphone na mão, é como se você fosse comprar... Você baixar um aplicativo. Aí essa parte, as montadoras vão começar a monetizar nesse segmento aí, entendeu? Aí você encosta um carro elétrico, fazer uma revisão de 10 mil, 100% elétrico. O que é que vai ser feito na revisão de 10 mil do carro elétrico? Me diga. Uma aferição de alinhamento e balanceamento, verificar a pastilha de freio e atualizar o software, como a gente atualiza no telefone celular. Não vai dar para cobrar R$ 1.000, R$ 900. Aí não, valor insignificante. Hoje é mínimo, no caso do nosso lá, está R$290. Então vai ser outro ponto para o cliente colocar na ponta do lápis, né? Porque total. hoje você
Total. Você acaba não pensando nisso na revisão, né? As montadoras fizeram nos últimos anos a questão da revisão com preço fixo e etc, que de certa forma até já diminuiu aquele susto que a gente ia para a revisão sem saber quanto é que ia pagar, né? O custo é colossal. A diferença é... Por quê? Porque naturalmente eu sempre faço a analogia de você pegar um telefone de rodas. Porque você pega o seu smartphone e você tem todo o mecanismo lá, e com a bateria e com rodas. Não tem muito. O carro não tem motor, não tem câmbio, você não tem uma transmissão. Aí não tem os sincronizados da vida, exatamente. né? Não tem as isso, correias, isso a gente tá falando retentores. 100% elétrico. Mas aí 100%. se a gente for pro híbrido, a gente já vai ter uma manutenção mais próxima da tradicional, né? O híbrido, ele mantém as mesmas características do carro tradicional. Ele tem troca óleo, troca fluido, tem correias, tem retentores, aí é manutenção normal. Apesar que eles vieram com um pacote de manutenção bem baixa, mas de qualquer forma segue a manutenção. O plano de manutenção, no nosso caso lá, 1 ano, 12 meses ou 10 mil quilômetros, que eu correr primeiro. No nosso caso lá é 1 ano ou 12 mil quilômetros. Os valores de revisão, outra filosofia deles é que peça, mecânica, revisão é o mesmo preço no Brasil inteiro. No nosso caso, a primeira revisão de 12 mil vai custar R$920, a segunda de 24 mil vai custar R$920 e a terceira, que é a mais cara, R$1.220, já incluindo todas as óleos, filtros e o que é necessário trocar no veículo. Né? A parte de elétrico não tem. Aí, por exemplo, no nosso caso, a atualização de software, por exemplo, você faz em casa. Ele baixa da nuvem, você faz a atualização, conecta o carro na tua rede Wi-Fi e já faz a atualização automaticamente, você da sua residência mesmo. E aí, como é que a concessionária vai? No caso de vocês, não. Vocês ainda vão ter... O híbrido ainda vai Isso, ter, gerar ainda tem. Mas quando tiver os elétricos, assim, como é que... É uma mudança grande também, não é? Assim, o que é que você vai... No nosso caso, o que é que você vai começar a mudar? Em vez de oferecer a tal da chavezinha canivete e o alarmezinho, você vai oferecer um wallbox para o cliente, que ele vai precisar de uma tomada em casa. Né? Um reboque para quem quer carregar o seu jet fundamental. Hoje, no caso da gente lá, todo ele já vem com um box, porque não tem como você... Carro 100% elétrico tem que vir, não tem como. No nosso caso, como no é híbrido, ainda tem essa possibilidade. E o que a gente está oferecendo de benefício é quem comprar o veículo agora, nessa pré-venda, que vai até o final do mês de abril, vai ter 50% de desconto na compra do All-Box. Entendeu? Quanto custa um All-Box? Hoje ele vai custar o preço normal, R$ 8.800, com 50% você vai pagar R$ 4.400 e vai ter mais o custo de instalação, 2.000, 2 e pouquinho, depende do eletricista. E eu acredito que assim, quem está pensando em ir para o segmento do híbrido, até mesmo, não falando do elétrico, do híbrido mesmo, você tem que ter uma autonomia em casa, você tem uma certeza que você pode carregar em casa também. Né? O carregamento não é difícil de fazer não, sabe, Edson? Porque, por exemplo, o conversor, ele carrega com energia contínua, né? O conversor que no telefone celular está naquela fontezinha que você pluga na tomada, o conversor está no veículo. Então, o que é que a gente pede de recomendação para o cliente? Basta você ter uma tomada que tenha no seu quadro um fusível específico para aquela tomada. Como ar-condicionado, como chuveiro elétrico. É um disjuntorzinho de 20 amperes só, com um aterramentozinho. Acabou. Você já consegue carregar seu veículo. Qual a vantagem do All-Box, por exemplo? Você consegue carregar a sua bateria de 0 a 100% em 5 horas. Então, isso aí. Que é o tempo que você está dormindo. O Raval H6, você vai, se você quiser usar o carro só no modo elétrico, você pode. Não precisa gastar R$1 de gasolina, uma gotinha de combustível. Ele te dá uma autonomia de 170 km. Se você ficar atento em relação às recargas. Para você rodar 170 km no dia aqui em Maceió, você tem que querer andar bastante, né? Não tem raramente ele zera, né, gente? Assim, normalmente ele está sempre acima de 20, 30%. E até outra coisa interessante também, esses carros, a gente não... Eu estou conhecendo um pouco mais agora, não sabia que bateria não se indica nem que você carregue ela 100%, nem que você deixe ela zerar. Isso. Não é indicado. O ideal é que você trabalhe com ela entre 20% e 80%. É por aí. Depois disso, meu carregador não sai de perto do celular. 20%, pô, o celular 80%. No caso do Raval, ele tem lá a programação de 0 a 100, mas internamente a bateria já está com a programação de 20 a 80. Você não consegue, mesmo que você faça mau uso dessa questão de carregamento, danificar a bateria ou diminuir sua vida útil. Tudo isso eles pensaram com relação ao mercado brasileiro, vamos dizer assim. Eu já testei alguns carros, eu já recebi das marcas para testar carros elétricos. E na minha casa eu não tenho um Wallbox. E aí eu senti uma dificuldade, eu acho que ainda é uma dúvida exatamente a isso. Ok, tem no shopping. Aí você bota no shopping, são carregadores lentos. Isso. 5 horas. Então, se você está pensando em ir para esse segmento, é importantíssimo você ter em casa a opção de carregamento.
E o Wallbox é a Mas, melhor Edson, opção, Vamos né? parar para pensar o seguinte, você está comprando um veículo que custa praticamente 300 mil reais. Sim. Você não vai conseguir investir... 5, 6 mil reais para montar uma unidade de carregamento do teu carro na tua casa, você não vai mais parar imposto. Exatamente. Se você quiser, no nosso caso, se você quiser usar o carro 100% no elétrico, a única preocupação é você não deixar gasolina para estragar no tanque, porque você não vai usar. Complementando, só para você ter uma ideia, nós temos 2 grandes empresas no Brasil que as montadoras já convidaram, toda ela, a própria Great Wall, a BYD já fechou com eles. E eu particularmente, já recebi visitas aqui, eles já vieram com a associação do pessoal de hotéis, tudo. E o preço está bem... eu já... Desde quando eu acompanho, ele começou, ao ano passado, para você ter uma ideia, em faixa de 8 a 12 mil reais, depende do fabricante. VEG, que é um dos grandes fabricantes, e tem um outro que a gente homologou também. Esses fabricantes, eles simplesmente me apresentaram recentemente a última tabela de R$ 3.900. No Wallbox. No box já. E para você ter uma particularidade nossa aqui, todos os carros nossos já vêm com ele, todas as versões, e a gente está ofertando para o cliente que coloca o segundo no trabalho, e quando você quiser complementar, você, por exemplo, você pega um carro 100% elétrico, um híbrido também, você vai para Maragogi, por exemplo, chegou lá numa pousada. Hoje tem adaptadores que você coloca o carro na tomadazinha de 220 volts e carrega o seu, em vez de ser em 6 horas, carrega em 9, carrega do mesmo jeito. Vai visitar um amigo no sertão, mesmo jeito. Não vai ter, é uma coisa que vai simplificar. Não vai ter bastante. perrengue. Não vai ter perrengue. Inclusive, tem carregadores desenvolvendo, para vocês terem uma ideia, com redutores que pega a tomada com 10 amperes. Tomada que carrega o seu celular mesmo. Aqui, como a gente está aqui, carrega com amperagem Lógico, baixa. vai ficar bem mais lento. Bem mais lento, mais resolve. Não vai deixar sem Mas a carga. É um processo evolutivo. Evolutivo, natural. Se você fizer um novo podcast daqui a 6 meses, vai a gente vai bem estar diminuindo diferente. em 2 horas. Prepare que vai vir mais novidade. Vamos marcar. Mas aí, só para completar essa questão da ideia que eu falei, assim, claro que é importante ter também uma rede, ampliar a rede. Por mais que você tenha em casa e tal, mas assim, ampliar num posto, não só no posto de combustível, mas assim, nas pousadas, restaurantes, né? Você deixa eu fazer um comentário com você. Isso aí é via Anfávia, tá? Complementando a informação, não é só marca A ou B. Tá vindo um pacote aí de BMW, Porsche, Audi, consórcio, BYD, tá falando, um consórcio, Great Wall, todas essas que estão realmente eletrificando a sua rede. E realmente fazendo, para você ter uma ideia, a reunião que eles tiveram aqui no Nordeste com a Associação de Hotelaria Pernambuco e Alagoas, fecharam com a hotelaria, vão instalar, entendeu? Vem e aí um pacote que é montado por causa do custo de fabricação e como os fabricantes estão produzindo em alta escala, o preço está caindo bastante. Para a gente hoje é uma facilidade, essa questão do unboxing, ele está bem acessível. Aqui na gente, no caso do nosso projeto, a planta, ela já prevê no nosso estacionamento, o estacionamento que o cliente vai parar, já ter 2 carregadores, mas não é nem o box, são 2 carregadores rápidos. Aquele que você carrega a tua bateria com 30 minutos. A gente tem algumas perguntas, deixa eu fazer a pergunta aqui do Henrique Lemos, né? Que é nosso amigo lá do marketing também. Ele pergunta ao Chicuta, que é referência no segmento, quando os carros vão se tornar elétricos, né? Vão ter preços mais atrativos financeiramente. A gente já entrou nesse assunto, eu queria que você respondesse. Com essa popularização vai ajudar a baixar o preço? Vai. Ou talvez não baixar o preço, mas porque a gente já vê os carros combustão crescendo tanto do preço, vai ficar mais equivalente, Chico? A realidade, Edson, vai acontecer quando a gente vê a Operação Brasil realmente acontecendo nos carros nacional. Isso é uma coisa porque a tributação vai ajudar bastante. E isso deve acontecer já no ano de 2024, 2025, tá? Elas devem estar fazendo isso. E vocês vão perceber, tendo no carro aí, como eu falei, na faixa de 90 a 120 mil reais. Uma coisa bem mais acessível. Hoje que a gente está falando preço de Polo, preço de HB20, isso é preço de carro já convencional, entendeu? Então a gente vai ter em breve uma popularização. Como eu falei, o futuro é incerto nesse segmento. A gente pode estar falando em 24 meses, mas nada impede de acontecer. Pode ser bem menos, né? Bem menos. Para você ter uma ideia, eu fico assim, de forma ainda muito surpreso assim, no formato como essa turma da China, eles têm velocidade, eles são bem mais rápidos que os americanos, que os europeus, que a gente está habituado. O japonês, que eu vivenciei muito o japonês, para fazer um lançamento, a gente ficava um drama 2 anos para sair. Aí, para você ter uma ideia, eu tive com os caras agora no dia 7 de fevereiro, apresentaram 2 produtos,
A gente teve uma reunião uma semana passada, então agosto vai vir mais novidade. Então, eles são muito rápidos, eles têm uma dinâmica, porque os números deles são bem relativos. Eles têm uma capacidade de produção absurda, né? A marca que eu estou, a gente está falando antes, assim, mês, o volume de quase Brasil. O Brasil está em torno de 1 milhão e 800, né, Julinho, mais ou menos. Os caras estão fazendo 1 milhão e 200 mês. O Oswaldo Ramos, que é o nosso CEO lá na GWM, fala uma coisa interessante. Quando eles definiram os primeiros lotes, né? Então definiram o lote para ser vendido em abril, o lote para ser vendido em maio, o lote para ser vendido em junho. Fizeram o primeiro pedido lá para a montadora. A gente vai querer assim, 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 assim. Mandaram o pedido dia 4 de janeiro. Dia 6 eles recebem. Está produzido. Quer que entregue quando? Como é que vocês produziram em 2 dias o que eu pedi para... Está produzido. O que é que vocês querem que a gente faça mais? Então é essa capacidade de produção que esses caras têm. E com relação ao tema de valores, não tem a menor dúvida de que vai sim diminuir o preço. Fica mais acessível. Vai diminuir o valor, vai aumentar o leque. Porque o que é que acontece hoje? Vamos pensar no nosso mercado brasileiro, se você vai ofertar um carro híbrido ou eletrificado. Quem tem hoje uma solução de energia solar na sua residência? Hoje está bem... Quem tem... Não tem custo não tem zero. Então, se você vai ofertar um produto inicial, você tem que ofertar para quem já tem um mínimo de estrutura. Então, você faz a análise do nicho de mercado para quem você vai oferecer. Isso tende a baratear, tende a mais pessoas utilizarem. Agora tem até fazenda de energia solar que você vai lá e compra muito mais barato do que você paga na energia normal. Então, isso vai popularizar. À medida que vai popularizando, vão chegando os produtos para esse tipo de cliente. Então, é como eu te falei, eles estão atentos ao nosso mercado. Ninguém vai oferecer um carro barato se você não tem o mínimo de estrutura em casa. Porque quando você coloca, eu vou adquirir um veículo, eu vou ter que montar uma estrutura, eu vou ter que botar isso, botar aquilo, fica pesado. Isso vai gradativamente acontecendo. Então teremos aí. Quem tiver a oportunidade e a curiosidade de experimentar e fazer um pouquinho de conta, vai ver que vale demais. Olha os números, né, falar. A indústria automobilística brasileira, 65% do que é comercializado, 65% é uso urbano. Então, os caras perceberam que esse espaço, o carro 100% elétrico, especificamente, e também o híbrido, ele naturalmente ele tem esse público todo para trabalhar. E a gente está falando milhares e milhares de carros, e um cliente usa, todo mundo conhece alguém que é de casa para trabalho, trabalho para casa, no máximo visitar um amigo próximo, e esses carros estão com autonomia absurdas e com custo... Vão atender muito bem. Tem muito, e vai ficar muito conveniente, e quando você pega especificamente, no meu caso, isso que eu puxo nesse sentido, quando pega a 100% eletrificação com custo de manutenção, e sem contar, né, Julinho, questão a nível de licenciamento, seguro, Tudo. Essa é outra parte que a gente vai bater barato. aí, que é bem interessante. Deixa eu abraçar aqui o Gustavo Gil Bezerra, está acompanhando a gente aqui. Um abraço para você, Gustavo. O Marconi Alves também, disse que chegou agora. Não tem problema, Marconi. Depois você pode voltar um pouquinho e assistir de novo. Tá tudo certo. O Gustavo pergunta para o Julinho sobre a quarta onda da indústria automobilística brasileira. É essa a quarta onda? Que nós vamos começar a vivenciar agora. Eu acho que o marco dessa chegada dessas duas gigantes chinesas vai fazer com que o mercado brasileiro mude completamente. É realmente um novo patamar da indústria automobilística brasileira que começa agora e que a gente vai rapidamente de certa forma, isso. vai pressionar quem está um pouquinho atrasado, porque a gente tem gigantes, inclusive, com certeza, atrasados Edson, nessas só para opções. complementar o que o Júnior falou, é o seguinte, duas gigantes chinesas que rivalizam naturalmente com a grande famosa do nosso irmão do Norte, que é a Tesla. Vai enfrentar ela tranquilamente a nível de produto, a nível de preço, a nível de projeção, a nível de produção, de caixa de dinheiro. Então, para você ter uma ideia, o número, quando a gente compara a nível global das companhias, se você for olhar, deixa as marcas tradicionais que a gente vivenciou, que eu trabalhei muitos anos lá atrás. A GWM, por exemplo, é uma empresa 100% privada, né? Não tem capital do governo e as ações estão na bolsa. Quando você olha o valor das ações da GWM, que você vê maior do que muitas famosas, gigantes, Volkswagen da vida e essas coisas assim. O último número que eu vi... Os caras são tão grandes assim? O último número que eu vi em fevereiro é assim. Primeiro lugar, valor de capital global, Tesla. Segundo, Toyota. Terceiro, BYD. E a do Júnior, se não me engano, está vendo em sétimo. Mas você olha assim, bota marcas que a gente... Bota Honda, bota outras... marcas tradicionais lá embaixo, entendeu? Os caras são muito fortes, são muito fortes. Exatamente.
O Marcon está perguntando o seguinte, perguntar ao Cicuta se esse segmento elétrico em áreas, por exemplo, de atendimento, médico, enfim, segurança pública, eu acho que talvez seja isso a pergunta dele. Seria um bom caminho também, assim, parcerias com o poder público, eu acho que assim, o que mais roda, né? As próprias montadoras vão fazer isso naturalmente, porque também é interessante para eles. Como o Cicuta falou, é um grupo de hotel, daqui a pouco é um grupo médico, porque assim, onde é que você passa mais tempo parado? Vamos pegar aqui nossa realidade de Maceió. Fernandes Lima. Um Harmony da vida, um Le Monde da vida, entendeu? Alguns hotéis aqui da Orla que tem uma movimentação grande, principalmente da Orla ali da Ponta Verde, que muitas pessoas param ali na porta para fazer sua caminhada, para fazer seu exercício físico ali. Isso vai naturalmente acontecer, vão ter pontos de recarga. Não é porque eu acho que vai, é porque é interessante que a gente também incentive isso. Então essas marcas vão chegar para um dono de hotel da vida e chegar, ó, deixa eu pôr aqui na tua vaga, eu vou instalar 2 pontos elétricos aqui para você e acabou. Assim, não tem como ser diferente. Shopping é a mesma coisa, você vai ver num futuro muito próximo, se você pegar, a gente está aqui no mês de abril. Em dezembro, você já vai ter no mínimo o dobro de vagas de shopping já com um posto de eletrificação para você carregar. Agora, ainda tem uma questão muito grande, eu acho que é importante a gente também até ficar atento a isso, porque quem for comprar um carro elétrico, né, e ter o wallbox, se você morar num condomínio, tem condomínio que já tem regulamentação para isso, mas tem outros que não, porque diz, mas vai pegar a energia do condomínio e tal. Tem que ter uma individualização, né? Isso, na vaga, no lugar. Você tem que fazer a individualização. Como você já tem essa facilidade de colocar também com a tomada de 20 amperes, com a tomada de 20 amperes ninguém não tem. Às vezes, para montar o wallbox, eu já vi uns clientes que disseram, pô, mas lá no meu prédio a gente consultou a construtora, e a construtora disse que no prédio inteiro só tem 10 vagas para colocar. Então, sugestão seria até botar essas 10 vagas comunitárias, mas bota uma tomada de 20 amperes. Ninguém pode impedir você de colocar isso. E você só vai ter, em vez de carregar em 5 horas, vai carregar em 10 horas. Mas você carrega, entendeu? Respondendo aí, complementando ao nosso companheiro aí, Marcos, é o seguinte, grandes companhias como a Ambev, a Coca-Cola, já tem caminhões 100% elétricos. Você hoje não vai muito longe aqui no Brasil, nos grandes centros, você hoje vai se deparar no horário de rush normal, você não vê mais caminhão normal. Você já vê hoje, faz grandes compras, em volumes mesmo. Se você for a São Paulo hoje, você só vê esse caminhão de entrega, todos eles. Vans também, né? Vans 100% elétrico, tá? Aí, especificamente, tem várias montadoras. A Volkswagen está nela, com Volkswagen Caminhões. A própria BYD, os carros coletores, entrou em licitação com prefeituras, com tudo no Brasil todo, principalmente no Sudeste, para entregar caminhão de lixo noturno. A BYD também tem uma linha de trens, né? Também, né? Como na verdade, um pouquinho da marca, para você ter ideia. Né? Ela tem VLT, produz. Aqui o VLT, por exemplo, de Salvador já é BYD, o de São Paulo, que está em implementação lá. O do trilho, como é que é? Monotrilho, os monotrilhos, exatamente. Produz ônibus, aqueles ônibus articulados, 100% elétrica, BYD. E a BYD também é um dos maiores fabricantes na América Latina hoje de placa de energia solar. E eles têm grandes parcerias. Vocês vão ver aqui nos usos urbanos, aqui no Estela mais ou menos tem, por uma Equatorial tem uma parceria com eles, eles fazem estação de carregamento. A própria montadora que fabrica energia solar tem esse projeto. A GWM também tem caminhão ou não? Não, a GWM, a princípio, não tem segmento. Ele vai mais para a área de off-roads, ela não pega nessa parte de mobilidade. Mas a solução da eletrificação, Edson, ela não é só de veículo, né? Isso. Ela é uma solução de mobilidade. Mobilidade total. É uma solução de mobilidade urbana. E a gente vai passo a passo, logo, começar também com a autonomia maior dos veículos. Daqui a pouco a gente vai estar falando de carro de Uber sem motorista, né? Não vai demorar muito tempo para isso acontecer. Ainda, mas vai ser. Pode parecer loucura. Já tem alguns testes, né? Tem cidades americanas hoje que você consegue ter o carro 100% autônomo, que é o nível 5. Nível 5, exatamente. A pergunta do Danilo, acho que é interessante. Eu tinha colocado aqui na minha lista para perguntar, não tinha perguntado. O Danilo Mota, boa noite, grande abraço para o meu amigo Julinho. Como é que você enxerga a chegada do híbrido Flex? A GWM e a BYD, acho que pode ampliar a pergunta, também estão trabalhando, porque a gente tem que... por exemplo, a Toyota ela oferece no Corolla, e aí o Corolla, tanto o Corolla Cross como o Corolla Sedan, são os leves, né? Não são plugins, mas ela oferece... você pode colocar no combustível ali o etanol. E se fala muito que o etanol pode ser um grande diferencial do mercado brasileiro, né? Também nessa tecnologia aí. Foi como eu falei no início, né?
a GWM ela vem com essa solução de energias renováveis. A nossa tecnologia de motores plugins flex já está em desenvolvimento. Certo. Eles acreditam, inclusive, que a partir do ano que vem a gente já vai oferecer isso no mercado. Que, na verdade, nada mais é do que a gente comece a utilizar o carro com álcool Sim, e em vez com de gasolina. eletricidade, que é mais Fica mais uma interessante contribuição ainda, ainda maior para o nosso meio ambiente. E fica mais né? interessante Nosso ainda. ar agradece. Mas é justamente isso, a busca por esse tipo de energia renovável, com o etanol, com a eletrificação, é a obsessão desse pessoal. Exatamente. Então a gente vai ter no futuro muito Obsessão breve essa tecnologia. Pelo melhor, pela inovação, né? Eu acho Com que certeza. isso é... E a BID também estuda Nessa essa mesma possibilidade, linha. né? Tanto como o Flex, como também a questão do hidrogênio. Todos essas marcas aí estão testando, analisando, entendeu? Vai ter sim essa questão, essa particularidade. Mas eu acredito que o etanol para o Brasil é super interessante. pode ser assim nisso a gente é um pulo privilegiado, né? fantástico para... Não é? Pode ser um salto gigantesco nisso o Brasil pro tem um privilégio muito grande. Por a gente ser um país continental, a gente pode explorar no Brasil todo tipo de energia renovável que você imaginar. Pode ser eólica, pode ser solar, pode ser hidrelétrica, pode ser o que você quiser fazer no Brasil, você abençoado. vai. Por isso que nós também somos referência e nós estamos assim como alvo para esse pessoal. Porque a gente tem aqui uma capacidade de produção desse tipo de energia que em nenhum outro lugar do mundo a gente tem, minha gente. Né? E a gente muitas vezes reclama bastante né, do Brasil, mas a gente observa, acho isso. que mais os nossos pontos negativos a que gente a gente tem de positivo, né? Que a gente tem tanta coisa positiva. Eu tenho uma sensação com essa chegada dessas marcas aqui, eu fico tão feliz, porque, por exemplo, eu trabalho com marcas tradicionais, a gente ficava num pleito com eles, a gente viu tal carro em tal lugar. Quando vem, tá no Japão, tá nos Estados Unidos, quando é que vão trazer? O amigo vai lá, viaja, manda foto, cadê esse carro seu? Chega quando? Quando a gente vai para essas marcas chinesas, eles fazem questão, só acabou de fazer o lançamento global, tá aí. E vai chegar. Simultâneo, não, é lançado simultaneamente, ou vamos desenvolver esse produto aqui, estamos pensando foi para vocês. Primeiro para vocês, que é o caso deles aí. Aí, naturalmente, você olha assim, eu fico muito alegre quando você pega um carro desse, você faz a degustação com o cliente, você sente, você já testou. Sim. Então, vai dizer, poxa, eu fico muito feliz. Por exemplo, aqui em Alagoas, a gente está com essas tecnologias, tendo acesso para o grande público, e a gente fica feliz que isso chegou na nossa terrinha e a gente participa disso, né, Juninho? Isso é muito legal. E a vontade que dá, né, Jucuta, como a gente tem contato com todas as marcas, a gente volta de um evento desse, dá vontade de pegar o telefone. Meu amigo, vocês estão fazendo o quê? Os caras estão vindo com tudo, vocês estão parados. Me diz o que está acontecendo aí. Eu tenho amigos de montadoras, eu faço questão de dizer, e aí, o que é que você vai me dizer disso aí? Como é que vocês vão me responder? Me revela o que é que vocês estão fazendo. Não é possível, vocês estão parados para um negócio desse. Me revela aí. Inacreditável mesmo. Amigos, a conversa é maravilhosa, mas a gente já passou até de 1 hora do nosso... Nosso tempo voou realmente muito. Sejam convidados para voltar. A gente vai estar com esse espaço sempre aberto aqui todas as quintas-feiras. Então a gente pode voltar até com outros temas também. Podemos voltar a falar Mitsubishi, podemos voltar a falar também de Hyundai, né? Que o Julinho... Os dois vão continuar acumulando as funções ou como é que, por enquanto, qual é a ideia? Que todo mundo é bombril, meu amigo. Se virando aí, aprimorando. Todo grupo tem estrutura, né? Pra gente dar suporte pros clientes. A gente vai começar dando apoio, mas aí vai vir suporte também para fazer com que o cliente seja bem atendido. Muito legal. Mas eu queria deixar o finalzinho para vocês reforçarem, né, cada um pouquinho da marca de vocês, como é que pode encontrar as marcas. Vou começar com o Julinho. GWM vai ter inicialmente um ponto de venda, não é isso? A gente inicia aqui a próxima segunda-feira, dia 17, lá na João Davino. Nós já estamos com o nosso test drive. Era então, a partir de segunda-feira, em frente a Mangabeiras Veículos e onde era antes a Box Adventure ali. E onde foi a Francar, aqui a Francar. Foi há muitos Francar, anos, isso, né? lá atrás. Ele foi construído para Francar, né? Tu é velho, eu sou do tempo da Francar. Um abraço para o amigo disso. Jonathan. Bem, então a gente inicia as operações a partir da próxima segunda-feira. E o convite que eu gostaria de fazer aqui para todo mundo é o seguinte. Como você falou algumas vezes, preconceito, isso, aquilo, outro. Gente, a gente está falando de 2 marcas chinesas. Tem muita gente que imagina que o produto chinês é aquele... A China produz tudo. Tudo. Do parafuso de 1 centavo ao iPhone. Ao pino de R$1 milhão. É. Você vende o que você quiser. Então a gente está trazendo para cá, para o Brasil agora, o melhor do mundo chinês. Então, se permitam conhecer. Experimente. Não custa absolutamente nada. Dá um pulinho na concessionária, toma um café, faz um test drive, conversa um pouco. Se não tiver muita segurança, vai ter sempre um amigo seu que já comprou, dá uma pesquisada, mas se permita, porque
é um bonde que está passando e que o bonde que antigamente andava 20 por hora, ele está vindo a 200 e se você não montar nele, amigo, Você não fica consegue para trás, mais não, você vai ficar literalmente. E aí vocês vão ter esse ponto lá, já Isso. agora em operação. Iniciaremos a e depois vocês reforma vão ter a concessionária mesmo vai ser do lado da Hyundai. do lado da Hyundai, lá na nossa matriz. Da Hyundai Tabuleiro. Lá em cima, na do Valdivóis Monteiro, a gente vai fazer a reforma, a planta já está pronta. Iniciamos a parte de liberação de reforma. Então, acredito que esse ano a gente atenda na João Davino e futuramente lá em cima. E como o Galbinha já falou, pode ser que o ponto de baixo nem feche, porque a demanda está tão grande que eles sabem, se brincar, vou ficar com os dois pontos. E a gente vai ter um atendimento para as duas partes da cidade. Muito legal. E o Instagram é a GWM Cicosa, exato. E aí vocês vão ter também Aracaju, né? Maceió sim, e Aracaju. Sim, Aracaju a operação começa um pouco diferente, que a gente inicia no Shopping Rio Mar, lá já também a partir de segunda-feira, certo? A nossa inauguração é dia 17. E lá em Aracaju iniciamos no shopping também a partir de janeiro, já com o nosso prédio lá. Muito legal. Julinho, se quiserem procurar você nas redes sociais, que você também tá um garoto, o Chicuta também, mas você também tá um garoto... Chicuta dá aula, eu copio as dicas do Chicuta. Como é que procura lá no Instagram? Temos as duas montadoras, né? A GWM Cicosa e a Hyundai Cicosa, com o nosso Instagram das duas marcas, e o @Julinho Silveira também, de vez em quando pinga uma coisinha por lá. Com certeza. Eu mando um abraço pro nosso amigo Júlio também, pro Galbinha, para toda a equipe lá, tanto da GWM como da Hyundai, e o espaço está aberto também aqui, viu? Só dando feedback, adorei. Pode chamar, como diz outro, não chame não que eu volto. Muito obrigado. E pela parceria também, por acreditar também no nosso projeto do Pajuçara Alto, agora no nosso Auto Live. Amigo Chicuta, muito obrigado pela sua participação. Agora você, por favor, nos explique, quem quiser saber mais um pouquinho da BID, como faz. O BID está com stand dentro do Park Shopping. Nós estamos com 2 consultores, veículos lá no stand, test drive no estacionamento. Nós estamos hoje com 2 produtos. Daqui mais ou menos uma semana estamos com o 3º. A nossa loja vai ser na Gustavo Paiva, no nosso complexo lá, que fica Volkswagen, Mitsubishi, vai ficar entre as 2 lojas. A obra ela se iniciou, possivelmente no final de julho, começo de agosto, a gente está com a loja plena. E a loja vai ficar entre a Viva e a Cane Mitsubishi. Aqui na Gustavo Paiva, né? Em Mangabeiras. Mas no shopping vocês estão atendendo, inclusive com test drive. Com test drive, exatamente. O planejamento é ficar lá de 6 meses a 1 ano, exatamente para o grande público conhecer, tirar curiosidade, tirar dúvida e fazer primeiro test momento drive. é isso, é conhecer. Exatamente. É conhecer. E naturalmente as vendas vão acontecendo, a gente vai fazendo aquele projeto entregando e fazendo as manutenções. Nós estamos Vocês já estão entregando? Já entregaram algum carro ainda não? Começa faturamento a partir de maio. Ah, entendi. Entendeu? A partir de maio começa faturamento para os clientes finais. Muito legal. E automaticamente a gente está com toda a estrutura, em pleno funcionamento, a marca promete bastante, bem localizada e à disposição. Quero ver essa briga boa aí. Briga muito boa, positiva das demais. Marcas. E o grande público que vai ganhar com esses produtos aqui no mercado. E quem quiser seguir você, que suas dicas, tem a dica do Chicuta. No Chicuta K tem um... Chicuta.k. Exatamente. @chicuta.k. Exatamente. E a BID é @BID_JSA. Exatamente. Muito legal. Chicuta, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Só finalizar os abraços aqui, ó. O Riva tá mandando um abraço para você também. O amigo Chicuta, o Marconi também, gostaria de parabenizar, muito bom. A Itaciara também está aqui com a gente, né? É bom, importante o feedback aqui. O Danilo também, Gustavo participou, o Henrique Lemos também, o Bruno Delfino. Quem mais participou aqui no iniciozinho? Nosso amigo Luiz Pires, né, que a gente já tinha abraçado, o Guilherme Barros também, a todos que interagiram conosco na live, tá? A gente está encerrando o nosso 3º podcast Auto Live. Você que perdeu, de repente pegou no finalzinho, quiser rever, ele vai estar disponível aqui no nosso YouTube Auto Live. Tem lá, na página principal do YouTube, tem lá a parte de podcast, então você pode assistir desde o primeiro. O primeiro foi exatamente aqui com o nosso amigo Luiz Pires e com o Ranulfo Caldas. A gente falou um pouquinho de mercado, né? Mercado automotivo aqui em Alagoas. No segundo podcast a gente falou sobre recuperação automotiva e nesse 3º episódio o tema foi a chegada dessas 2 marcas novas chinesas aqui no mercado brasileiro e alagoano, né? A GWM e também a BID. O nosso podcast é transmitido ao vivo toda quinta-feira às 8h30 da noite, direto do nosso estúdio Maceió. Caso você também queira ter um podcast, o espaço também está aberto, pode entrar em contato com a gente. Os melhores momentos você acompanha também sábado e domingo no Pajuçara Alto, na tela da TV Pajuçara e também no Pajuçara Alto FM. Muito obrigado, meus amigos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Boa noite, e boa noite a todos de casa. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau.